O rico encontra a jovem inocente no shopping e um amor proibido surge. Era uma tarde quente em São Paulo quando Gustavo, um milionário de olhar misterioso e um passado pesado, decidiu dar uma volta pelo shopping de luxo que tanto evitava. A recente separação da mulher perfeita o deixara uma sombra do que era. Ele, que antes brilhava como os diamantes que estampavam seu pulso, agora se sentia vazio. Entre as lojas caras e assinaturas de moda, algo lhe chamou a atenção. Ela estava lá, Clara, uma jovem de sorriso radiante e olhos cheios de esperança, dobrando roupas na loja de roupas femininas. O contraste era gritante. Enquanto Gustavo carregava a insignificância de um tumulto emocional e um legado sombrio ligado à sua família criminosa, Clara irradiava a inocência de quem ainda sonhava com um mundo. O coração dele pulou. Ela era uma lufada de ar fresco em sua vida tóxica. Mas em meio ao brilho do shopping, havia sombras que ameaçavam seu encontro. Ele sabia que seus secretos poderiam colocá-la em perigo. Clara, por sua vez, sentia que algo estava prestes a mudar. Havia um desconhecido à sua volta, mas ele não era apenas mais um cliente. Ao unir os olhares, uma conexão eletrizante estalou no ar. Uma sensação inexplicável a inundou, como se ele estivesse a puxando para um mundo mais fascinante e mais perigoso ao mesmo tempo. E havia um segredo, que podia devastar tudo o que tinha acabado de começar. O pasmo da atração os levou a encontros clandestinos. As conversas eram sussurradas e as trocas de olhares se tornaram promessas silenciosas. Eles viviam furtivamente, sempre ao redor da multidão, mas perdidos um no outro. O tempo parava quando estavam juntos. As risadas de Clara ecoavam como música para os ouvidos de Gustavo, enquanto o peso do passado umedecia seus dias. Contudo, seus mundos eram como água e óleo, nunca se misturando. Havia um fio tênue ligando seus destinos, uma linha que balançava sob o peso das verdades não ditas. A adrenalina de cada encontro tornava-se um vício, mas com a paixão surgiu o perigo. O irmão de Gustavo, um homem astuto e manipulador, desconfiou de tudo. Ele tinha um plano traiçoeiro para expor Clara, uma verdade que poderia não apenas arruinar a vida dela, mas também a de Gustavo. Esses eram tempos de constante alerta. Cada risada compartilhada se tornava um lembrete de que as sombras estavam mais próximas do que pareciam. E agora, Gustavo se via impelido a tomar uma decisão. Ele poderia se salvar, cortar laços com Clara e deixar sua vida normal continuar. Ou arriscar tudo por esse amor inesperado. Essa jovem que despertava emoções nele que ele achava que estavam perdidas. O eco da escolha pesada lhe apunhalava o peito. O que ele faria progredindo em um caminho de incertezas e perigos? Essa era a pergunta que não lhe dava descanso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo estava parado, a cabeça cheia de confusão. A escolha que tinha que fazer pressionava seu coração como um peso insuportável. Ele olhou para Clara. Teve inocente e cheia de vida e sentiu um nó na garganta. O que deveria fazer? Trocar a liberdade dela pela segurança? A intensidade do desejo e do medo estava em todos os lugares. Mas então, a gravação do pensamento dele foi interrompida por um grito cortante que ecoou. Elo Shopping. O som seco como um soco no estômago. Os dois se viraram ao mesmo tempo,
E o que seus olhos testemunharam fez o mundo deles desmoronar em frações de segundo. Uma mulher estava caída no chão, os olhos arregalados, a expressão de terror. O rosto era pálido, quase irreconhecível. Gustavo sentiu uma onda de pânico, o cérebro começando a se apagar, e foi como se o tempo tivesse parado. A multidão ao redor começou a murmurar, e o ar ficou pesado com a tensão. Clara, ao seu lado, segurou sua mão, os dedos trêmulos. É a minha mãe. A voz de Clara mal saiu, um sussurro sufocado. Gustavo virou-se para ela com o rosto pálido. Ele não sabia que Clara tinha uma mãe no shopping, e muito menos que poderia estar nessa situação. Não, ela estava bem. Fui falar com ela antes. O olhar dela era de desespero, e Gustavo sentiu seu próprio coração tremer. Ele nunca vira Clara tão frágil. Enquanto as pessoas começaram a correr para fora do shopping, ele rapidamente a puxou para mais perto. Vamos, amor, temos que ajudar. Mas enquanto se aproximavam, outra figura apareceu. Um homem alto com um olhar malicioso e um sorriso arrogante. Era o irmão de Gustavo, Rafael, que sempre trouxera problemas. Nesse momento, o sorriso dele se alargou, revelando algo mais sombrio. Olha quem está aqui, ele disse com uma voz provocadora. As palavras tinham um toque de desdém, como se ele tivesse previsto tudo. A família se reúne no melhor momento, não é mesmo? O olhar de Gustavo se transformou. Pode. Sentia a raiva queimando dentro dele. O que você está fazendo aqui, Rafael? Acabando com a vida da sua nova namorada, talvez, ou a vida da sua mãe. A provocação era clara, e ele apontou para a mulher no chão, que pela expressão de Clara, podia ser a mãe dela. O terror agora estava completo. Não eram apenas os problemas de um amor proibido que ameaçavam Clara, mas também um conflito familiar que Gustavo pensou que poderia deixar para trás. A médico foi chamada. O alvoroço no shopping aumentou, e as sirenes começaram a soar. Era uma cena caótica, uma história de amor se transformando em um pesadelo. Enquanto Gustavo tentava proteger Clara, o olhar dela estava fixo na mãe. E ele pôde sentir o medo tomando conta dela como uma sombra. Não. Por favor, não. Isso não pode estar acontecendo. Clara murmurou, as lágrimas desenhando um caminho pelo rosto dela. Rafael, com um sorriso sombrio, olhou para a cena e, em uma fração de segundo, Gustavo percebeu a intenção traiçoeira do irmão. Ele queria que a dor fosse maior, que tudo desmoronasse diante deles. Em meio à confusão, a lealdade entre eles e a traição estavam em jogo. O próximo movimento era uma questão de vida ou morte. A imagem da mãe de Clara caída no chão, o sorriso maldoso de Rafael e a dor de Clara eram todos conectados por um fio invisível que ameaçava romper. O que mais poderia acontecer? Gustavo olhou para Clara e, naquele momento, a verdade começou a emergir. Uma ligação que ele nunca poderia. E antecipado. Gustavo, ela sussurrou, quase sem fôlego. E tudo mudou. O que realmente estava em jogo? Uma revelação estava prestes a surgir, e o legado sombrio da família de Gustavo poderia não ser a única maldição. O eco do que estava prestes a acontecer pesava no ar. As direções da vida deles se entrelaçavam em um emaranhado de dor e amor, e a história apenas começava a se desenrolar. Gustavo olhou nos olhos de Clara, a fraqueza dela o apertando no peito. Tudo ao redor parecia um borrão. O rosto da mãe dela no chão, a risada agora distante, os olhares de desprezo de Rafael. A pressão estava insuportável. Gustavo, a voz dela tremia, um pedido silencioso que o fez sentir um nó na garganta. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Rafael se aproximava, um sorriso malicioso. Sabe, irmão, nunca pensei que você se importasse tanto com uma mulher tão simples. As palavras ecoaram e Gustavo sentiu a raiva se acumulando. Cala a boca, gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, Clara gritou de volta, com uma força que surpreendeu a todos.
Pelo amor de Deus, Rafael, você precisa parar com isso. A situação rapidamente se transformou em caos. As pessoas cercavam a mulher caída, os gemidos misturando-se ao som das sirenes distantes. Clara se virou, seus olhos cheios de medo e desespero. Tem que fazer alguma coisa, Gustavo. Isso não pode acabar assim. Mas Rafael não se conteve. Ele fez um movimento rápido, quase como um animal, e agarrou o pulso de Clara, puxando-a para longe. Você não tem que se preocupar. Sua mãe vai ficar bem, se não tiver outros problemas. O tom dele era provocador, cruel, e os semblantes ao redor mudaram, a tensão aumentando. Gustavo sentiu a adrenalina correr enquanto a multidão começava a murmurar, as pessoas olhando para a cena. Solta ela! Gustavo se lançou em direção ao irmão, mas Rafael riu, um riso ecoante e gelado. Você realmente acha que eu a machucaria? Deixe-me te contar um segredo, Gustavo. Ele se aproximou lentamente, com um brilho nos olhos que o irmão conhecia muito bem. Era a mesma expressão que usara na infância antes de fazer algo terrível. O coração de Gustavo disparou. O que você quer dizer? Rafael continuou, cada palavra como uma facada. Clara não é quem você pensa que é, e a mãe dela, bem, ela não está apenas caída. A questão é que, mas então um grito cortou sua fala e todos se viraram para Clara, que estava paralisada, olhando para o rosto da mãe. A mulher começou a se mover, porém não da maneira que todos esperavam. Para o horror de Gustavo, ela começou a se levantar, os olhos arregalados e furiosos. Você cresceu, filha. As palavras brotaram como veneno. Clara ficou em choque, e Gustavo sentiu seu coração parar. Mãe, o murmúrio dela era apenas um eco do que estava por vir. Clara, você precisa saber a verdade. O que eu fiz, tudo foi para te proteger. A mulher olhou direto nos olhos da filha, e no instante seguinte, revelou algo que ninguém esperava. Eu trabalhei com a família dele. Eu estou presa nessa batalha. As palavras caíram como uma bomba. Todo o shopping parou. Gustavo se sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. A luta deles não era apenas um acaso. Era um tabuleiro montado, e Clara e sua mãe eram peças centrais. Os murmúrios aumentavam, e a cólera de Rafael estava se transformando em um sorriso de satisfação, como se tivesse planejado tudo. Você não pode confiar nela, Gustavo. Rafael gritou, consciente da mudança no ambiente ao redor. O olhar dele estava fixo em Clara, como se fosse um predador se preparando para atacar. É hora de você escolher de qual lado você está. E então, tudo mudou. As lembranças do passado começaram a se misturar com o presente, revelando segredos que ninguém estava preparado para encarar. O que realmente estava em jogo? O shopping ainda estava em tumulto, com pessoas se afastando em pânico. Mas para Gustavo tudo se resumia a uma única pergunta. Até onde ele iria para proteger o amor dele, nesse verdadeiro labirinto de mentiras e traições? A tensão, agora palpável, pairava no ar. O que mais estava escondido nesse jogo? O que mais Gustavo ainda não sabia? Como poderia confiar no amor, com tantas sombras rondando? E entre o caos, a única certeza era que tudo acabara de começar. Gustavo olhou para Clara, o coração pulsando em sua garganta. O caos ao redor parecia um borrão, mas a expressão da mãe dela não saía da sua mente. O que ela tinha revelado jogou tudo por água abaixo. Ele não conseguia processar as palavras que ecoavam em sua cabeça. A ligação entre as famílias parecia mais profunda do que imaginara. O que você quis dizer com isso? Ele conseguiu perguntar, a voz tremendo. Clara estava petrificada, os olhos fixos na mãe. Mãe, o que você está dizendo? O medo e a confusão em seu rosto eram palpáveis. A multidão ao redor respirava em suspenso, cada pessoa ciente de que algo crucial estava se desdobrando à sua frente. A mãe de Clara, ainda se recuperando da queda. Agora manipulava um fio invisível, ligando os dois mundos.
Havia segredos que eu precisava proteger. Segredos que afetam nossas vidas até hoje. Ela respirou fundo. A dor estampada em seu rosto muito a dizer. Eram coisas que você nunca deveria saber. Gustavo, ainda envolto na tensão, pegou a mão de Clara. Precisamos saber, agora. As palavras saíram como um rugido, impulsionado pela urgência. Ele não apenas gritava pedido de clareza, mas também um grito de desespero. Queria entender em que emboscada ele havia entrado. Rafael, aproveitando-se do momento, riu. Olha só, o herói aqui quer salvar a relação. Mas e se eu te disser que tudo isso é um jogo e que a sua amada pode estar mais ligada à sua família do que você pensa? As palavras dele foram como lâminas, cortando o pouco que restava de sanidade. Gustavo virou-se para ele, os olhos incendiados de raiva. Cala a boca, Rafael! Mas no fundo, uma leve sensação de dúvida brotou. Que verdades poderiam existir? Rafael sorria, cada dente à mostra, como um predador que finalmente se aproxima da presa. Então, em meio a tudo isso, um grito, abafado, ecoou. Clara! Ela lançou-se contra a mãe, como se a proximidade pudesse salvar algo que já parecia perdido. Mãe, como você pôde esconder isso de mim? O desespero era intenso, e cada palavra que saía de sua boca pungia como facadas. Mas antes que a mãe pudesse responder, algo inesperado aconteceu. As luzes do shopping piscavam, e em um instante assustador, o vidro de uma vitrine se espatifou, e uma figura encapuzada surgiu, armada, criando uma cena dantesca. O choque foi instantâneo. Gritos irromperam entre a multidão. Caos absoluto. Todo mundo para o chão. A voz era grave, sem hesitações. A adrenalina correu em Gustavo. O que estava acontecendo? Ele agarrou Clara com força, levando-a para de trás de um pilar, enquanto o terror tomava conta de várias outras pessoas ao redor. A mãe de Clara estava contra o chão, sem se mover, e Gustavo percebeu que o verdadeiro horror tinha acabado de começar. Enquanto todos estavam focados na nova ameaça, ele sentiu o olhar de Rafael em seu pescoço. Você acha que isso é só uma coincidência? Sua vida está ligada à minha família e à dela, e agora você está no meio de tudo isso. Clara olhou para Gustavo, os olhos brilhando com incerteza. O que devemos fazer? Essa pessoa pode estar atrás de nós? As palavras dela, carregadas de medo, fizeram com que Gustavo sentisse um nó na garganta. Os riscos de estar com ela eram cortantes, mas um pensamento formidável cresceu em sua mente. Temos que agir, agora! Ele levantou-se, puxando Clara junto, enquanto o caos ao redor se intensificava. O que ele não sabia era que a figura encapuzada não estava ali apenas por acaso, mas que o jogo tinha novas regras que mudariam tudo. Possibilidades, segredos, tudo estava prestes a ser revelado. E então, enquanto Gustavo e Clara tentavam escapar, uma explosão retumbou e a cena ao redor deles se transformou em um turbilhão de fumaça e gritos. As luzes piscaram e, no meio da confusão, uma voz familiar ecoou. Era alguém do passado de Gustavo, alguém que ele nunca esperava ver novamente. A confusão e o medo cresciam a cada segundo. O que estava realmente acontecendo naquele shopping? Quais segredos sombrios estavam se desenrolando diante deles? Cada passo era uma escolha entre amor e sobrevivência, mesmo quando o abismo do desconhecido se abria à sua frente. E, assim, Gustavo percebeu que não havia mais volta. Os laços entre eles estavam prestes a ser testados como nunca antes. Gustavo olhou para Clara, a confusão nas expressões dela o deixava ainda mais inquieto. O pânico começava a invadir o ambiente, mas antes que pudesse dizer algo, a figura encapuzada se aproximou, cheia de uma aura ameaçadora.
O shopping retumbava com gritos e a fumaça começava a se espalhar. A tensão no ar era palpável. Como se a realidade estivesse prestes a se partir em 1000 pedaços. Vamos, amor. Ele puxou Clara para mais perto, tentando encontrar uma saída. O coração batia acelerado, cada batida ecoava como um sino de alerta. Mas o inesperado aconteceu. A pessoa encapuzada tirou o capuz, e Gustavo quase caiu para trás. Era Ana, uma amiga antiga, que ele pensou que estivesse longe, muito longe na Europa. Ana? Mas o quê? A confusão se mesclou com incredulidade em sua voz. Gustavo, preciso que você me ouça. Ela disse, com um semblante sério. Está em perigo. Aqui tudo está conectado. A verdade que você não sabe pode destruir você e Clara. O shopping estava em caos, mas a atenção de Gustavo estava totalmente voltada para Ana, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Conectado? Como assim? O que você está fazendo aqui? Eu não tinha escolha. Ela olhou para Clara. A expressão de dor refletia o peso da revelação. Eu descobri segredos sobre as famílias de vocês. Busquei te proteger, mas agora já é tarde. Um grito irrompeu atrás deles, e Clara se virou pálida como um fantasma. Protegê-los de quê? A voz dela era um misto de medo e revolta. O que você sabe sobre nós? O desespero começou a tomar conta dela, e foi nesse instante que o chão sob eles parecia ruir. Ana respirou fundo, os olhos brilhavam com emoção. Lembre-se do que seu pai fez. Gustavo, as brigas de nossas famílias não são apenas questões de rivalidade. Elas vão muito mais fundo, e você é a chave para tudo isso. Os olhares se cruzaram. Gustavo sentia o nó na garganta aumentar, como se as palavras de Ana o sufocassem. Ele se lembrava de histórias sobre seu pai, misturadas com a memória distorcida de um herói, que na verdade era um vilão. O que você quer dizer com que eu sou a chave? Ana hesitou, como se quisesse protegê-lo mais uma vez, mas confusão tomou conta dele. Você precisa saber que Clara... Suas palavras foram cortadas por um trovão que ecoou pelo shopping. Gustavo não conseguia olhar para Clara. Sentia o peso do mundo nas costas. Clara, escuta. Ele finalmente se virou para ela, o olhar carregado de urgência. Precisamos da verdade agora. Eu não posso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Ela estava à beira de um colapso. O peso do desconhecido esmagando seu espírito. Mãe, por favor, me diga. A mãe de Clara, ainda paralisada, finalmente se levantou, com um brilho ameaçador nos olhos. Ela encarou quem estava ao seu redor. Se você realmente quer saber, vou dizer. Clara não é apenas sua namorada. Ela é uma parte fundamental deste jogo. Uma ligação entre nossas famílias que nunca deveria existir. A revelação flutuava, e todos os olhares se concentraram nela. Gustavo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Olhando para Clara, o desespero refletido nos olhos dela poderia quebrá-lo. Ela tremia, paralisada por uma verdade que pareciam ter razão para omitir. E antes que ele pudesse articular uma resposta, outra explosão estourou, a fumaça invadindo o ambiente. Enquanto o caos se amplificava, Gustavo agarrou Clara, mas uma voz ecoou pelo shopping, parando o tempo. Vocês vão descobrir toda a verdade, e não há como escapar dela. E ali, no meio da fumaça e dos gritos, Gustavo percebeu que a luta deles estava apenas começando. Os laços que os uniam se tornavam um labirinto intrincado. E a natureza dessa revelação mudava tudo. O futuro deles estava mais ameaçado do que ele imaginava. E com isso, a única certeza era que o pior ainda estava por vir. O que mais truques a vida guardava para eles? Gustavo olhou para Clara. A confusão nas expressões dela o deixava ainda mais inquieto. O pânico começava a invadir o ambiente, mas antes que pudesse dizer algo, a figura encapuzada se aproximou.
cheia de uma aura ameaçadora. O shopping retumbava com gritos, e a fumaça começava a se espalhar. A tensão no ar era palpável, como se a realidade estivesse prestes a se partir em 1000 pedaços. Vamos, amor. Ele puxou Clara para mais perto, tentando encontrar uma saída. O coração batia acelerado. Cada batida ecoava como um sino de alerta. Mas o inesperado aconteceu. A pessoa encapuzada tirou o capuz, e Gustavo quase caiu para trás. Era Ana, uma amiga antiga, que ele pensou que estivesse longe, muito longe na Europa. Ana, mas o quê? A confusão se mesclou com incredulidade em sua voz. Gustavo, preciso que você me ouça, ela disse, com um semblante sério. Está em perigo. Aqui, tudo está conectado. A verdade que você não sabe pode destruir você e Clara. O shopping estava em caos, mas a atenção de Gustavo estava totalmente voltada para Ana, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Conectado? Como assim? O que você está fazendo aqui? Eu não tinha escolha. Ela olhou para Clara. A expressão de dor refletia o peso da revelação. Eu descobri segredos sobre as famílias de vocês. Busquei te proteger, mas agora já é tarde. Um grito irrompeu atrás deles, e Clara se virou, pálida como um fantasma. Protegê-los de quê? A voz dela era um misto de medo e revolta. O que você sabe sobre nós? O desespero começou a tomar conta dela, e foi nesse instante que o chão sob eles parecia ruir. Ana respirou fundo. Os olhos brilhavam com emoção. Lembre-se do que seu pai fez. Gustavo, as brigas de nossas famílias não são apenas questões de rivalidade. Elas vão muito mais fundo. E você é a chave para tudo isso. Os olhares se cruzaram. Gustavo sentiu o nó na garganta aumentar, como se as palavras de Ana o sufocassem. Ele se lembrava de histórias sobre seu pai, misturadas com a memória distorcida de um herói que na verdade era um vilão. O que você quer dizer com que eu sou a chave? Ana hesitou, como se quisesse protegê-lo mais uma vez, mas confusão tomou conta dele. Você precisa saber que Clara... Suas palavras foram cortadas por um trovão que ecoou pelo shopping. Gustavo não conseguia olhar para Clara, sentia o peso do mundo nas costas. Clara, escuta! Ele finalmente se virou para ela, o olhar carregado de urgência. Precisamos da verdade agora. Eu não posso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Ela estava à beira de um colapso, o peso do desconhecido esmagando seu espírito. Mãe, por favor, me diga. A mãe de Clara, ainda paralisada, finalmente se levantou, com um brilho ameaçador nos olhos. Ela encarou quem estava ao seu redor. Se você realmente quer saber... Vou dizer. Clara não é apenas sua namorada. Ela é uma parte fundamental deste jogo. Uma ligação entre nossas famílias que nunca deveria existir. A revelação flutuava, e todos os olhares se concentraram nela. Gustavo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Olhando para Clara, o desespero refletido nos olhos dela poderia quebrá-lo. Ela tremia, paralisada por uma verdade que pareciam ter razão para omitir. E antes que ele pudesse articular uma resposta, algo inesperado aconteceu. A explosão de uma vitrine próxima fez o chão tremer. O que parecia ser um assalto a banco, e não um simples ato de vandalismo, desencadeou uma onda de pânico. As pessoas gritaram, a multidão se projetou para as saídas, e na confusão, tudo passou a acontecer em câmera lenta. O olhar de Clara se arregalou, e ela gritou. Mas, em vez de se abalar, a mãe de Clara se dirigiu ao caos. É hora de acabar com isso. Ela se lançou na direção da figura encapuzada, agora visivelmente agitada. Não, mãe. Clara tentou correr em sua direção, mas Gustavo segurou seu braço. O que estava acontecendo? As revelações, o assalto, a mãe dela atacando. Era demais. A figura encapuzada se virou. Com um movimento rápido, retirou uma máscara que escondia seu rosto. Era um rosto familiar, um conhecido de Gustavo, seu próprio pai. A incredulidade tomou conta de todos. Você? O que você está fazendo aqui? Gustavo mal conseguiu perguntar. A
a respiração cortada. Proteger você, filho, o homem respondeu, mas havia algo em sua voz que não parecia certo. As famílias, Gustavo, elas jamais deveriam ter se envolvido. É uma armadilha e Clara é a peça principal. Clara, em choque, balançou a cabeça. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Mãe, como você pôde esconder isso? Clara a encarou, repleta de traição. Mas antes que alguém pudesse responder, outro grito atravessou o ar. A verdadeira natureza do que estava acontecendo começava a se desdobrar enquanto os ecos do passado se cruzavam com o presente, revelando que o jogo estava muito mais profundo do que eles podiam imaginar. O que mais estava à espreita nas sombras? O que mais deveria ser revelado? A tensão se amplificava, e Gustavo percebeu que o que estava em jogo ia além de seu amor por Clara. Era uma luta entre dois mundos interligados por um destino que ninguém parecia entender. E nesse instante, ele soube, nada jamais seria como antes. Gustavo olhou para Clara. A confusão nas expressões dela o deixava ainda mais inquieto. O pânico começava a invadir o ambiente, mas antes que pudesse dizer algo, a figura encapuzada se aproximou, cheia de uma aura ameaçadora. O shopping retumbava com gritos e a fumaça começava a se espalhar. A tensão no ar era palpável, como se a realidade estivesse prestes a se partir em 1000 pedaços. Vamos, amor. Ele puxou Clara para mais perto, tentando encontrar uma saída. O coração batia acelerado. Cada batida ecoava como um sino de alerta. Mas o inesperado aconteceu. A pessoa encapuzada tirou o capuz, e Gustavo quase caiu para trás. Era Ana, uma amiga antiga, que ele pensou que estivesse longe, muito longe na Europa. Ana, mas o quê? A confusão se mesclou com incredulidade em sua voz. Gustavo, preciso que você me ouça, ela disse com um semblante sério. Está em perigo. Aqui, tudo está conectado. A verdade que você não sabe pode destruir você e Clara. O shopping estava em caos, mas a atenção de Gustavo estava totalmente voltada para Ana, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Conectado? Como assim? O que você está fazendo aqui? Eu não tinha escolha. Ela olhou para Clara, a expressão de dor refletia o peso da revelação. Eu descobri segredos sobre as famílias de vocês. Busquei te proteger, mas agora já é tarde. Um grito irrompeu atrás deles, e Clara se virou, pálida como um fantasma. Protegê-los de quê? A voz dela era um misto de medo e revolta. Que você sabe sobre nós? O desespero começou a tomar conta dela, e foi nesse instante que o chão sob eles parecia ruir. Ana respirou fundo, os olhos brilhavam com emoção. Lembre-se do que seu pai fez. Gustavo, as brigas de nossas famílias não são apenas questões de rivalidade. Elas vão muito mais fundo, e você é a chave para tudo isso. Os olhares se cruzaram. Gustavo sentia o nó na garganta aumentar, como se as palavras de Ana o sufocassem. Ele se lembrava de histórias sobre seu pai, misturadas com a memória distorcida de um herói que na verdade era um vilão. O que você quer dizer com que eu sou a chave? Ana hesitou, como se quisesse protegê-lo mais uma vez, mas confusão tomou conta dele. Você precisa saber que Clara... Suas palavras foram cortadas por um trovão que ecoou pelo shopping. Gustavo não conseguia olhar para Clara. Sentiu o peso do mundo nas costas. Clara, escuta, ele finalmente se virou para ela, o olhar carregado de urgência. Precisamos da verdade agora. Eu não posso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Ela estava à beira de um colapso, o peso do desconhecido esmagando seu espírito. Mãe, por favor, me diga. A mãe de Clara, ainda paralisada, finalmente se levantou, com um brilho ameaçador nos olhos. Ela encarou quem estava ao seu redor. Se você realmente quer saber, vou dizer. Clara não é apenas sua namorada. Ela é uma parte fundamental deste jogo, uma ligação entre nossas famílias que nunca deveria existir.
A revelação flutuava e todos os olhares se concentraram nela. Gustavo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Olhando para Clara, o desespero refletido nos olhos dela poderia quebrá-lo. Ela tremia, paralisada por uma verdade que pareciam ter razão para omitir. E antes que ele pudesse articular uma resposta, algo inesperado aconteceu. A explosão de uma vitrine próxima fez o chão tremer. O que parecia ser um assalto a banco e não um simples ato de vandalismo desencadeou uma onda de pânico. As pessoas gritaram, a multidão se projetou para as saídas e, na confusão, tudo passou a acontecer em câmera lenta. O olhar de Clara se arregalou e ela gritou, mas, em vez de se abalar, a mãe de Clara se dirigiu ao caos. É hora de acabar com isso. Ela se lançou na direção da figura encapuzada, agora visivelmente agitada. Não, mãe! Clara tentou correr em sua direção, mas Gustavo segurou seu braço. O que estava acontecendo? As revelações, o assalto, a mãe dela atacando. Era demais. A figura encapuzada se virou. Com um movimento rápido, retirou uma máscara que escondia seu rosto. Era um rosto familiar. Um conhecido de Gustavo, seu próprio pai. A incredulidade tomou conta de todos. O que você está fazendo aqui? Gustavo mal conseguiu perguntar, a respiração cortada. Proteger você, filho. O homem respondeu, mas havia algo em sua voz que não parecia certo. As famílias Gustavo, elas jamais deveriam ter se envolvido. É uma armadilha, e Clara é a peça principal. Clara, em choque, balançou a cabeça. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Mãe, como você pôde esconder isso? Clara a encarou, repleta de traição. Mas antes que alguém pudesse responder, outro grito atravessou o ar. A verdadeira natureza do que estava acontecendo começava a se desdobrar, enquanto os ecos do passado se cruzavam com o presente, revelando que o jogo estava muito mais profundo do que eles podiam imaginar. O que mais estava à espreita nas sombras? O que mais deveria ser revelado? A tensão se amplificava e Gustavo percebeu que o que estava em jogo ia além de seu amor por Clara. Era uma luta entre dois mundos interligados por um destino que ninguém parecia entender. E nesse instante, ele soube, nada jamais seria como antes. Assim que a confusão se espalhou, tudo aconteceu em um turbilhão. O pai de Gustavo se virou para a mãe de Clara e a tensão entre eles era intensa. Você tem que manter a verdade longe dele, ele gritou. A voz carregada com uma mistura de urgência e raiva. Se ele souber, tudo estará arruinado. Você sabe o que está em jogo. As palavras cortadas atingiram Clara como uma lâmina afiada. O que está acontecendo entre vocês? O que é essa verdade que vocês parecem temer tanto? O medo e a revolta a invadiram, e Gustavo sentiu seu coração afundar. Silêncio, Clara, gritou a mãe. Isso não diz respeito a você. As veias dela pareciam pulsar de raiva, e um silêncio mortal se estabeleceu ao redor. Quando todos perceberam que ela não estava mais apenas defendendo Clara, mas segurando algo muito mais profundo. Algo que não era só uma questão de amor, mas um legado de dor e traição. E então, uma explosão estrondou no shopping, fazendo todos se agacharem. O teto começou a ceder, e uma parte do andar superior desabou. Gustavo sentiu um forte puxão em seu braço, e antes de perceber, estava sendo arrastado por Clara, os olhos dela arregalados em puro desespero. "Ara a saída!" ela gritou, enquanto os gritos da multidão aumentavam. Mas antes que eles pudessem sair, um homem surgiu do meio da fumaça, sua figura indistinta e ameaçadora. O coração de Gustavo disparou. Era Rafael, o irmão que tinha se afastado. "Vocês não vão escapar tão facilmente." Ele sorriu, revelando uma confiança sinistra. "Não me diga que você está envolvido nisso."
Gustavo se lançou contra Rafael, mas foi interceptado com um golpe firme. O irmão o empurrou para o chão, e Gustavo sentiu o impacto do chão frio. Você não entende ainda, irmão. Rafael riu, um sorriso cruel nos lábios. Isto tudo é apenas o começo. O que aconteceu há anos está prestes a se repetir, e vocês estão no meio do caminho. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O que ele queria dizer com aquilo? O pânico crescia dentro de Gustavo, enquanto seus instintos gritavam que o fim estava mais próximo do que jamais poderia imaginar. O que aconteceu? Ele perguntou, tentando se levantar, mas Rafael o manteve no chão. E na certeza do que poderia acontecer, tudo parou. Uma arma estava apontada para a mãe de Clara, e os olhos de todos se voltaram para ela. O que mais ela guardava? O que mais estava em risco? Gustavo agarrou a mão de Clara, e ambos estavam paralisados, sem saber se deveriam correr ou lutar. O que mais estava escondido em meio àquela confusão? Você não pode me esconder a verdade. A mãe de Clara gritou, o desespero mais forte do que nunca. Clara e Gustavo sabiam que o futuro deles dependia daquele momento. Mas o que seria preciso enfrentar para encontrar a verdade que todos temiam? Gustavo olhou para Clara. A confusão nos olhos dela o deixava inquieto. O pânico invadia o ambiente. A figura encapuzada empunhava a arma, ameaçando a mãe de Clara. O shopping parecia um campo de batalha em miniatura, onde cada segundo contava. As cadeiras e mesas eram projetadas de forma descontrolada enquanto as pessoas corriam, tentando escapar daquele pesadelo. Você não pode me esconder a verdade, a mãe de Clara gritou, denunciando uma tensão palpável que pairava no ar. Gustavo sentiu a adrenalina disparar, a realidade se tornando mais sombria a cada instante. Clara, precisamos sair. Ele segurou a mão delas firmemente, mas Clara estava paralisada, a expressão carregada de raiva e confusão. Por que ela está fazendo isso, mãe? Clara disparou, ignorando Gustavo. As perguntas eram como flechas, atingindo o alvo mais frágil da situação. A mulher encarou a filha, um brilho no olhar. Porque eu fiz escolhas perigosas. Clara, você precisa entender que você não é apenas minha filha. Você é a chave que pode decidir o destino das nossas famílias. Gustavo franziu a testa. Que chave, que destino. Uma sensação de que algo maior estava se desenrolando aumentava em seu peito. Era como se as peças de um quebra-cabeça complicado estivessem começando a se encaixar, mas ele ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Rafael aproveitou o momento. Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui. O que aconteceu no passado. Vamos pagar caro se não agirmos agora. Ele gesticulava, sua expressão reforçando o carregamento emocional. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher de olhos escuros se lançou em sua direção. Não, você não vai me parar. A figura encapuzada se moveu com rapidez, mas a mãe de Clara parecia determinada a confrontá-la. E então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão estrondosa ecoou. Os vidros das vitrines estouraram como se fossem papéis. O som foi ensurdecedor. O chão tremeu. Todo mundo gritou ao mesmo tempo. O caos atingindo seu pico. As luzes começaram a piscar. Tudo estava em câmera lenta. Gustavo nem percebeu quando Clara se soltou de sua mão. Ele a viu correr em direção à mãe e a figura encapuzada. Mãe, gritou, mas a voz dele se perdeu no tumulto. Quando menos esperava, um braço se ergueu em um movimento rápido. A mãe de Clara, em um impulso, empurrou a figura encapuzada para o chão. A verdade não pode ficar escondida mais. A verdade para todos. E então, com uma agilidade surpreendente, retirou algo do bolso da jaqueta. No instante seguinte, a arma disparou, mas não na direção que todos esperavam. O sequestro de todos os olhares se manteve fixo quando um sangue quente respingou na vitrine quebrada. Clara parou, olhos arregalados.
enquanto um sorriso sinistro se formava no rosto de Rafael, como uma cobra que finalmente havia descoberto o momento certo para atacar. Você nunca deveria ter feito isso, ele rosnou, enquanto todos estavam em choque. A mãe de Clara, agora caída, olhou para a filha, uma expressão ferida e cheia de desespero. Clara, eu precisava saber. E com essas palavras, a vida dela se esvaiu lentamente. Gustavo sentiu seu coração parar. Ele se aproximou, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. Não, não, isso não pode ser! Ele gritou, a dor se expandindo em seu peito. E ali, sob a luz pulsante do shopping em ruínas, tudo parecia parar. O que ele pensava saber sobre as famílias deles, sobre Clara, tudo estava se despedaçando. O pasto do que acontecera no passado, agora, começava a emergir em um mistério nauseante. O que a mãe de Clara realmente sabia? Quais segredos mortais estavam escondidos nas sombras do passado? As revelações ameaçavam todo o relacionamento que ele cultivava com Clara. E enquanto a fumaça começava a envolver tudo, a única certeza era que a batalha estava longe de ser encerrada. A vida deles estava prestes a mudar radicalmente, e Gustavo sabia que o pior ainda estava por vir. Qual seria o próximo movimento? E o que mais ele teria que sacrificar para descobrir toda a verdade? Gustavo olhou para Clara. A confusão nos olhos dela o deixava inquieto. O pânico invadia o ambiente. A figura encapuzada ameaçando a mãe de Clara. O shopping parecia um campo de batalha em miniatura, onde cada segundo contava. As cadeiras e mesas eram projetadas de forma descontrolada enquanto as pessoas corriam, tentando escapar daquele pesadelo. Você não pode me esconder a verdade, a mãe de Clara gritou, denunciando uma tensão palpável que pairava no ar. Gustavo sentiu a adrenalina disparar, a realidade se tornando mais sombria a cada instante. Clara, precisamos sair. Ele segurou a mão dela firmemente, mas Clara estava paralisada, a expressão carregada de raiva e confusão. Por que ela está fazendo isso, mãe? Clara disparou, ignorando Gustavo. As perguntas eram como flechas, atingindo o alvo mais frágil da situação. A mulher encarou a filha, um brilho no olhar. Porque eu fiz escolhas perigosas. Clara, você precisa entender que você não é apenas minha filha, você é a chave que pode decidir o destino das nossas famílias. Gustavo franziu a testa. Que chave? Que destino? Uma sensação de que algo maior estava se desenrolando aumentava em seu peito. Era como se as peças de um quebra-cabeça complicado estivessem começando a se encaixar, mas ele ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Rafael aproveitou o momento. Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui. O que aconteceu no passado, vamos pagar caro se não agirmos agora. Ele gesticulava, sua expressão reforçando o carregamento emocional. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher de olhos escuros se lançou em sua direção. Não, você não vai me parar. A figura encapuzada se moveu com rapidez, mas a mãe de Clara parecia determinada a confrontá-la. E então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão estrondosa ecoou. Os vidros das vitrines estouraram, como se fossem papéis. O som foi ensurdecedor. O chão tremeu. Todo mundo gritou ao mesmo tempo, o caos atingindo seu pico. As luzes começaram a piscar. Tudo estava em câmera lenta. Gustavo nem percebeu quando Clara se soltou de sua mão. Ele a viu correr em direção à mãe e à figura encapuzada. "Mãe!" gritou, mas a voz dele se perdeu no tumulto. Quando menos esperava, um braço se ergueu em um movimento rápido. A mãe de Clara, em um impulso, empurrou a figura encapuzada para o chão. A verdade não pode ficar escondida mais.
a verdade para todos. E então, com uma agilidade surpreendente, retirou algo do bolso da jaqueta. No instante seguinte, a arma disparou, mas não na direção que todos esperavam. O sequestro de todos os olhares se manteve fixo quando um sangue quente respingou na vitrine quebrada. Clara parou, olhos arregalados, enquanto um sorriso sinistro se formava no rosto de Rafael, como uma cobra que finalmente havia descoberto o momento certo para atacar. Você nunca deveria ter feito isso, ele rosnou. Enquanto todos estavam em choque, a mãe de Clara, agora caída, olhou para a filha, uma expressão ferida e cheia de desespero. Clara, eu precisava saber. E com essas palavras, a vida dela se esvaiu lentamente. Gustavo sentiu seu coração parar. Ele se aproximou, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. Não, não, isso não pode ser, ele gritou, a dor se expandindo em seu peito. E ali, sob a luz pulsante do shopping em ruínas, tudo parecia parar. O que ele pensava saber sobre as famílias deles, sobre Clara, tudo estava se despedaçando. A verdade que a mãe dela tentara proteger agora se tornara uma arma mortal. Mas então, a figura encapuzada começou a rir, uma risada fria que ecoava nas paredes destruídas. Vocês achavam que tudo terminaria aqui? Não, eu sou apenas a guardiã de um segredo muito maior. A voz tinha um tom desagradável, como se estivesse se divertindo com o desmoronamento emocional diante dela. Mais e mais, o ambiente parecia se transformar em um teatro de horror, onde todos eram apenas peças em um jogo maior. Corações acelerados, lágrimas caindo. Ninguém sabia o que fazer. Gustavo se virou para a figura e, em um estalo de clareza, perguntou: o que você sabe da verdade? Que segredo você está escondendo? E então a figura, com um movimento brusco, removeu o capuz, revelando o rosto de Carla, uma amiga de infância de Gustavo, que ele não via há anos. Ela havia desaparecido sem deixar rastros. Carla, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu pronunciar. A visão dela era um golpe inesperado. Eu tentei avisar. As palavras dela eram pesadas, cheias de um significado oculto. Vocês todos estão em perigo. E antes que pudesse completar, um clarão de luz irrompeu do fundo do shopping, iluminando a cena caótica e revelando a silhueta de um velho conhecido de Gustavo. Seu pai. Ela não é a única com segredos, Gustavo. Nós todos temos. E com isso, cada nova revelação parecia disparar um eco aterrador. O que haviam escondido? O que realmente estava em jogo? A espiral de mentiras se tornava ainda mais complicada. E o fim daquela história era mais do que apenas amor ou tragédia. No fundo, tudo se entrelaçava em um grande e indesejado mistério, como um quebra-cabeça que ele não sabia como montar. As palavras de seu pai ressoavam, e Gustavo ficou paralisado, sabendo que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O tempo havia se esgotado, e ele só conseguia pensar na pergunta que ecoava em sua mente. Até onde você iria para proteger quem ama? Gustavo olhou em volta. O caos dominava o shopping. A presença de Carla e seu pai adicionava uma nova camada de confusão àquele pesadelo. O coração dele pulsava com intensidade enquanto as palavras da mãe de Clara ecoavam em sua mente. Ela não era apenas uma namorada. Era a chave para algo muito maior. O olhar de Gustavo passou de Clara, agora paralisada, a lágrimas escorrendo pelo seu rosto, para a figura encapuzada no chão. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, ofegante. O ar estava tingido de fumaça e medo. Gustavo, não é sobre você ou Clara. É sobre um legado. O pai dele gritou, a voz vibrando de nervosismo. As famílias têm um passado entrelaçado que nunca deveria ter sido revelado. Como se um novo tipo de energia houvesse invadido o ar, a multidão se calou por um momento. Todos aguardavam uma resposta.
o que se escondia nas entrelinhas daquela afirmação. Clara, sua mãe caída e a traidora declaração de Rafael sobre um jogo sombrio que se desenrolava. Vocês precisam se afastar um do outro, Rafael rosnou, um sorriso maligno nos lábios. Sua paixão vai acabar em tragédia, e eu vou garantir que isso aconteça. Gustavo gritou. Isso não vai acontecer. Nós vamos acabar com isso agora. Ele se dirigiu para Clara, que parecia perdida entre a dor e o choque. A conexão entre eles era mais forte do que nunca, mas as sombras do passado ameaçavam engolir tudo. Antes que pudesse alcançá-la, algo rompeu pela porta de vidro, carecendo atenção. Um grupo de seguranças e policiais, centenas deles, se espremendo no shopping, ordenando que todos se dispersassem. O som de sirenes assobiava ao fundo, enquanto a realidade começava a se recuperar. A tensão persiste, mas a energia do caos estava começando a mudar. Eles não podiam mais esperar. Gustavo, precisamos ir, Clara gritou, puxando o braço dele com uma força renovada. O olhar dela refletia determinação, mesmo entre lágrimas. Vamos descobrir a verdade, juntos. Ele assentiu, e com um impulso coletivo, eles começaram a se mover em direção à saída. A pressão era avassaladora, e enquanto corriam, o brilho das luzes de emergência piscava em seus rostos. As pessoas se afastavam, angustiada, e o destino parecia incerto. Mas com cada passo, uma decisão firme se formava na mente de Gustavo. Ele não ia deixar que o passado de suas famílias determinasse o futuro deles. Ele e Clara. Eles eram mais fortes juntos, e aqueles que tentassem separá-los não venceriam. No momento em que atravessaram a porta, um feixe de luz do sol apareceu, quente e iluminador. A adrenalina pulsava em suas veias, e o mundo externo parecia vibrante, como se pudessem recomeçar quase tudo. Mas antes que pudessem respirar de alívio, Rafael apareceu atrás deles, com um sorriso de escárnio que desmoronou as esperanças. Eu sempre estarei entre vocês. O legado não pode ser quebrado. Gustavo sentiu a raiva crescendo, mas Clara o segurou. Não deixe que ele controle nosso destino. E naquele instante, a escolha dele se tornou clara. O amor, a verdade, tudo tinha que ser lutado de uma vez por todas. Eles se voltaram, encarando Rafael. O passado tentava dominá-los, mas era hora de lutar por um futuro juntos. Com a determinação ardendo em seus corações, eles avançaram. E, assim, algum dia, o mundo deles mudaria. Mas o que mais estava por vir? Quais segredos ainda estavam ocultos nas sombras? Agora, se você quer saber o que vem a seguir, este é o momento para se inscrever no canal. Não deixe para depois. Você precisa estar por dentro das próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos como este. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Cada opinião é importante pra caramba. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Mostre que você é um verdadeiro fã e apoie o canal.